Olá, seja bem-vindo ao Prontuário Jurídico. O tema de hoje toca diretamente a vida de muitos médicos. A demora nos processos judiciais e principalmente no pagamento de precatórios. Não são poucos os profissionais da medicina que, mesmo após vencerem ações na justiça, muitas vezes relacionadas a vínculos, contratos ou pagamentos, acabam enfrentando anos de espera para receber valores que já foram reconhecidos como devidos. E isso como se essa demora já não fosse um problema suficiente. Cresce também um novo risco, o aumento de fraudes, como o chamado golpe do falso advogado, que tem feito vítimas justamente entre pessoas que aguardam valores judiciais. Para entender um pouco que tudo isso acontece, quais são os caminhos possíveis e como o médico pode se proteger, eu converso hoje com a advogada, a doutora Fernanda Fonseca Dutra. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda, ao nosso programa. Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar aqui do Prontuário Jurídico. A gente que agradece a tua presença. E para a gente começar, então, eu te faço essa pergunta. O que é, de fato, um precatório e quais as situações que ele pode surgir no caso de um médico? Sim. O precatório, ele é um procedimento administrativo que ele surge quando uma ação judicial chega ao final, que não tem mais possibilidade de recurso. Então, quando uma decisão judicial não tem mais possibilidade de recurso, o pagamento dessa dívida contra o poder público, ela pode acontecer de duas formas. Ou uma requisição de pagamento de pequeno valor, que se chama RPV, e aí tem um teto para isso, um teto na Justiça Estadual e na Justiça Federal. E se o valor é maior, ultrapassa esse teto, ele se torna um precatório. Para os médicos, pode acontecer discutindo diferenças salariais, ações previdenciárias, discussão de contratos de trabalho. Então, são diversas possibilidades que podem gerar um precatório, né? E, doutora, esse valor, ele tem um mínimo para ele se transformar ou virar, digamos assim, um precatório? Na Justiça, vou colar aqui, na Justiça Estadual, o RPV ou teto são de 10 salários mínimos. Então, quando ultrapassa esse valor de R$ 16.210, ele se torna um precatório. Já na Justiça Federal, esse teto é um pouco maior, né? Na Federal, o valor é R$ 97.260. Então, até esse valor é pago como RPV, um pagamento rápido. Ultrapassando esse valor, ele se torna um precatório. Ainda existe a possibilidade do médico, no caso, ele tem um crédito na Federal de R$ 120 mil. É um precatório, na Federal os pagamentos são feitos em dia, mas vai entrar para o orçamento do ano seguinte. E ele tem a necessidade de receber esse valor de uma forma mais rápida. Ele pode renunciar ao que excedeu o teto do RPV e receber os 97.260. Na estadual, da mesma forma, pode renunciar e receber o RPV. Só que é um valor um pouco menor, né? 16.210. Já que trouxeste os valores e a questão do tempo, então aproveito para perguntar, o pagamento ele demora e a origem desse precatório, no caso, ele faz alguma diferença? A situação atual hoje do estado do Rio Grande do Sul, fila de precatórios por uma ordem. A ordem do precatório ela é feita de forma cronológica. Então, todo ano os precatórios são encaminhados, entram para o orçamento do ano seguinte e, estando aptos, né, a pagamento, eles estão nessa fila. Existem preferências de pagamento, né, possibilidades de receber mais rápido, que é por idade, né? Portador de deficiência ou doença grave. Então, faltando dinheiro no orçamento, o Estado vai dar preferência para essas três situações.
doença grave, idade e portador de deficiência. Fora isso, se não tiver essas preferências, fica na ordem cronológica, que sim, tem demorado muitos anos para o recebimento. E no caso, na prática, como é que essa demora impacta médicos que já ganharam ações e contam, então, com esses valores? Eu acredito que o maior assim, prejuízo, impacto para os médicos é a própria frustração deles do recebimento desses valores. A gente precisa fazer uma distinção. Existem 2 momentos, né, na questão do precatório. A primeira, ela antecede o precatório, que é a própria tramitação da ação judicial. Ainda não existe um precatório. Então, o médico, digamos, recebe uma decisão favorável e ele acredita, ele cria uma expectativa de que vai receber os valores porque a decisão foi favorável. Mas a partir do momento em que não tem mais possibilidade de recurso, é que vai ser gerado o precatório. Então, são 2 momentos distintos. O processo judicial, digamos que tenha sido rápido, não significa que ele vai receber o valor de forma rápida. Mas existe, doutora, alguma justificativa para esse tempo ser tão moroso? A questão orçamentária. Hoje é destinada a um percentual da receita líquida do Estado e falta valores para o pagamento dessas dívidas, né, dos precatórios. Então, quando falta valor para o pagamento dos precatórios, o Estado busca cumprir aquela ordem das preferências e quem aguarda simplesmente pela ordem cronológica realmente demora bastante tempo. Importante uma ressalva, isso a gente está falando de justiça estadual. Quando a gente fala de justiça federal, a realidade é outra. Os pagamentos são feitos, entra no orçamento, os precatórios são pagos. Então, digamos que tenha ingressado com uma ação na Justiça Federal, processo judicial demorou 1 ano, gerou o precatório. Vai receber normalmente, não tem atraso nesse pagamento. E isso é uma realidade que os médicos... Até semana passada eu atendi uma médica que queria ingressar com uma ação. Ela disse, doutora, mas eu nem vou ingressar com a ação porque eu não vou receber, minha mãe morreu esperando um precatório. Mas eram realidades distintas. A mãe esperava um precatório estadual e, no caso dela, seria uma ação federal. Né? Então, é completamente diferente, né, as situações do Estado pro federal. E é necessário, doutora, pagar uma taxa para o tribunal liberar o precatório ou não existe isso? Esse é um ponto bem importante que está vinculado com as fraudes que vêm ocorrendo. Nem o tribunal, nem advogado, nem escritório cobra valores para a liberação de precatórios. Não existe nenhuma taxa a ser paga para que o pagamento ocorra, para ter a liberação desses valores. Aí é que entra, então, essa questão do golpe do falso advogado. Como é que tem sido isso para vocês que trabalham nessa área? Já aconteceu com vocês? O que é esse golpe? O golpe do falso advogado, nos últimos anos, ele tem ganhado bastante força e a OAB, diversas instituições têm reforçado a importância de ficar atento. Os golpistas, eles normalmente iniciam um contato através do WhatsApp e utilizam foto do advogado, logotipo do escritório e buscam informações que são públicas e essas informações são verdadeiras. Então, é muito fácil de cair no golpe. O número do processo vai ser verdadeiro, as informações, porque essas informações são públicas. Então, o que nós recomendamos? Desconfiou, e normalmente os golpistas, eles solicitam um pagamento para a liberação do precatório ou para agilizar esse pagamento. Pix, transferências, muitas vezes enviam um link para uma reunião, pedem código, dependendo da conversa, eles vão além, eles pedem acesso a banco, então se é uma pessoa idosa, né, tem esses cuidados.
O que a gente recomenda? Não passar nenhum tipo de informação bancária, não fazer nenhum pagamento e buscar fazer contato com o seu advogado ou com o seu escritório através dos canais que já está acostumado. Pode ser por WhatsApp, mas busca aquela conversa que tem o histórico da conversa. Desconfia se for uma conversa nova, que não tenha nenhum histórico ali. Nunca falei com esse número está fazendo contato, pedindo um pagamento. Aí fica o alerta, né? Desconfia e busca aquele número anterior, né? Que já costumava conversar com o seu advogado. E, doutora, mas e se caso esse golpe ocorreu e se esse pagamento já foi realizado, como é que fica isso? Tá. Primeira hipótese, não aconteceu o pagamento ainda, mas desconfiou, viu que é golpe. No WhatsApp tem a opção de denunciar e bloquear esse contato. Faz isso, entra com o escritório, né, o verdadeiro, pelo canal oficial do escritório, e comunica, informa esse número do golpista para que o escritório tome as providências. Se já realizou algum pagamento para o golpista, registrar a ocorrência, e os próprios bancos têm canais para restituição de valor, né, desses casos. Está tendo tanta ocorrência em relação ao golpe do falso advogado que as próprias instituições financeiras já têm um caminho, cada uma possui o seu caminho interno para a restituição desses valores. Ai, que bom. E eu fiquei com uma dúvida, a gente conversando, que ocorreu no caso do precatório do médico ou a médica vir a falecer, né? E tem a família e isso ainda não foi pago, essa dívida. Como é que se resolve isso? No caso de falecimento, é importante realizar a habilitação dos herdeiros, para que em caso de ou venda, cessão de direitos para uma empresa privada, ou se tiver interesse, no Estado a gente tem, né, as rodadas de conciliação com o próprio Estado. Para participar dessas rodadas, é preciso que o precatório esteja regular. Então, se o credor faleceu, ele está irregular esse precatório. A gente precisa habilitar os herdeiros ou o inventariante para que esse precatório possa participar das rodadas de conciliação ou até mesmo o próprio pagamento, né, do precatório. Mas e aí, como é que funciona esse processo? No caso, o familiar tem que procurar o advogado? Onde ele vai? A quem ele se dirige? Ele procura o próprio advogado que encaminhou a ação judicial e o próprio advogado vai realizar a habilitação dos herdeiros. Claro, pode ser difícil, mas às vezes acontece dos herdeiros não quererem contratar o mesmo advogado. Isso vai gerar mais custo, né, para contratar outro advogado. A indicação que se faz é que permaneça com o advogado original, mas o próprio advogado vai realizar essa habilitação. Doutora, alguma outra questão que a senhora queira trazer que eu não tenha perguntado e que dentro dos precatórios a senhora acha importante falar? Sobre precatórios, existe essa indisposição, até pelo termo, quando fala precatório, as pessoas se assustam justamente pela demora de recebimento, pelo medo de nunca receber. Mas o que a gente fala sempre, né? Não ingressando com a ação, nunca vai receber o valor. E ingressando com a ação, mesmo que as possibilidades a gente tem uma margem pequena, ainda assim é possível receber. A gente tem as preferências, tem a possibilidade de renunciar ao precatório para receber RPV, precisa fazer a distinção, é estadual, é federal, e não desanimar, né? A gente precisa buscar os direitos, continuar buscando o que é devido, e se não ingressar buscando essas diferenças, né, esses direitos, nunca vai receber. Obrigada, doutora Fernanda. Eu agradeço pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui, por todas as informações que a doutora trouxe para nós, desse tema que é muito importante para toda a categoria médica. E o Prontuário Jurídico vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.